Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso e, nesse momento, ele faz uma declaração de amor por conta da missão que ele abraçara por amor a Cristo. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 24. Veja que texto extraordinário que vai dizer assim: Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O texto todo é uma grande declaração de amor, mas especialmente o versículo 24, quando Paulo fala que a sua vida não tem tanto valor e que ele está terminando uma corrida, completando o ministério que o Senhor Jesus lhe confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O texto vai nos dizer que, impelido pelo Espírito, ele vai para Jerusalém. A vida vale pelo sentido que ela tem diante de Deus. Isso é o que nos sustenta em meio a dificuldades. O Espírito Santo prendeu Paulo e o submeteu à obediência ao enviá-lo para Jerusalém. O testemunho de muitos cristãos mostra que para eles obedecer a Deus é mais importante do que a própria vida, como eu acabei de ler nesse versículo 24. Neles o amor a Deus supera o instinto de preservação da vida. Eles doam a vida para que o evangelho seja anunciado, porque a tua graça é melhor do que a vida, como declara o Salmo 63, versículo 3. Este é um treinamento de entrega ao serviço do Senhor. O Espírito Santo me assegura: o Senhor não deixou Paulo sozinho nessa dificuldade. O Consolador o preparou e fortaleceu para o que ele encontraria, como o texto vai dizer, que o Espírito avisa que virão muitas dificuldades e prisões. No trabalho de aconselhamento, podemos ajudar a pessoa a se tornar sensível a essa forma de comunicação do Espírito Santo, seu papel de consolador e fortalecedor. É muito interessante porque o texto vai dizer que Paulo, ele não tem a sua própria vida como preciosa, contanto que ele possa cumprir a missão que lhe foi confiada, que é a missão de testemunhar da graça do Evangelho, a graça de Deus. O apóstolo não considerou sua vida preciosa para si mesmo. Seu maior desejo era agradar e obedecer a Deus. Se para isso fosse necessário oferecer sua vida, estava disposto a entregá-la, tendo em vista aquele que havia morrido por ele. Nenhum sacrifício era grande demais. Importava-lhe apenas completar sua carreira e o ministério que havia recebido do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nenhum título poderia expressar de maneira mais apropriada o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho da graça de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre essa graça de Deus, porque a própria graça já é um presente extraordinário para todos nós. Graça é um termo bíblico essencial, usado para indicar a bondade e o favor de Deus.
O Novo Testamento enfatiza que a graça veio por meio de Jesus Cristo, como eu li anteriormente. Em Atos dos Apóstolos, o imenso favor divino foi experimentado inicialmente pela comunidade judaica. Mais tarde, porém, ficou evidente que a graça de Deus em Jesus Cristo se estendia também aos gentios. Sinais e maravilhas atestaram a ação da graça de Deus entre os gentios. O ministério de Paulo proclamava as boas novas da graça de Deus, como nós acabamos de ler, e ele incentivou os cristãos a continuar confiando na graça divina, permanecendo fiéis a seu Senhor. Pedro encerra a sua segunda carta com uma ordem semelhante aos cristãos. Declara Pedro: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 3,18. Quando Paulo se despediu dos presbíteros efésios, entregou-os a Deus e a mensagem de sua graça, a qual poderia edificá-los e sustentá-los. A graça de Deus é o cerne da mensagem e da experiência cristã do começo ao fim. Como nós já ouvimos, hoje estamos falando desse amor de Paulo pelo ministério, pela igreja e a sua fidelidade em ser porta-voz, como diz o versículo 24, contanto que ele terminasse a corrida, completando o ministério que o Senhor Jesus lhe confiara de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo foi fiel, completou sua missão e essa declaração para nós nos desafia a cumprir nossa missão e a continuarmos amando o nosso Deus em obediência. Que Deus nos abençoe e nos ajude a levarmos a nossa missão até o final. Ótimo dia, ótima reflexão. Que Deus nos abençoe. Amém.